Conduta Espírita, Psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 6, na via pública. Demonstrar com exemplos que o espírita é cristão em qualquer local. A vinha do Senhor é o mundo inteiro. Colaborar na higiene das vias públicas, não atirando detritos nas calçadas e nas sarjetas. As pessoas de bons costumes se revelam nos menores atos. Consagrar os direitos alheios, usando cordialidade e brandura com todo transeunte, seja ele quem for. O culto da caridade não exige circunstâncias especiais. Cumprimentar com serenidade e alegria as pessoas que convivem conosco, inspirando-lhes confiança. A saudação fraterna é cartão de paz. Exteriorizar gentileza e compreensão para com todos, prestando de boa mente informações aos que se interessem por elas, auxiliando as crianças, os enfermos e as pessoas fatigadas em meio ao trânsito público, nesse ou naquele mistério. Alguns instantes de solidariedade semeiam simpatia e júbilo para sempre. Coibir-se de provocar alarido na multidão por meio de gritos ou brincadeiras inconvenientes, mantendo silêncio e respeito junto às residências particulares e justa veneração diante dos hospitais e das escolas, dos templos e dos presídios. A elegância moral é o selo vivo da educação. Abolir o divertimento impiedoso com os mutilados, com os enfermos mentais, com os mendigos e com os animais que nos sujam a frente. Os menos felizes são credores de maior compaixão. Proteger com desvelo caminhos e jardins, monumentos e pisos, árvores e demais recursos de beleza e conforto dos lugares onde estiver. O logradouro público é salão de visita para toda a comunidade. Vede prudentemente como andais. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 15. Cris, muitas reflexões, né? Nossa, muitas. Esse texto, esse capítulo, né? Ele traz para a gente coisas que a gente precisa revisitar no nosso dia a dia, né? Não sei como é que foi para você fazer essa leitura, mas para mim é como se fosse assim, nossa, a gente ainda está no básico, né? E quanto a gente, né, a gente pensar que na via pública, né, onde a gente se utiliza a todo instante, tanto quanto, vamos pôr, como motorista, né, no volante, ou como pedestre, né? A gente pensa justamente isso, né? Como que está sendo a minha conduta dentro dessa via pública, né? Com o meu próximo, né? E até comigo mesma, né? E eu fiquei pensando já nesse início aqui, né? Porque quando ele traz demonstrar com exemplos que o espírito é cristão em qualquer lugar, né? Eu fiquei pensando o quanto que a gente está sendo convidado a começar a agir, não só quando a gente estiver na via pública, mas em todos os lugares. E eu acho que é isso um pouco que a gente está trabalhando em cada capítulo, né? André Luiz vem convidando a gente, né? Nós precisamos ser cristãos em todos os lugares que estamos, principalmente quando a gente está se relacionando com o outro, né? Porque é até interessante a gente olhar um pouco para essa questão da gente entender o quanto que a gente precisa começar a agir na nossa vida, porque a gente tem reagido demais, né? E qual que é a diferença aí, né? Reagir é a gente fazer o movimento a partir do outro.
Se o outro é agressivo, eu sou agressivo. Se o outro é irresponsável, eu sou irresponsável. E aí o convite parece, não sei, né? É que a gente possa começar a agir nas nossas vidas, ou seja, fazer aquilo que é certo de acordo com as nossas convicções cristãs, com as nossas convicções morais, né? É mesmo porque, né, Rose, a gente via o exemplo de Jesus, ele nunca revidava o mal com o mal, né? Jamais, né? Ele agia de forma muito assertiva, né? E se a gente, assim, tiver a consciência de saber que os males são causadores de muitas agressões no momento de impulsividade, né? Que a gente poderia ter evitado, né? Isso me faz lembrar muito, né, aquela história do Chico, né, da água benta, né, que eles contam, né, que a gente vê esse trânsito, às vezes, eu cito o trânsito porque o trânsito realmente a gente tem que estar muito vigilante, né, porque é um instrumento de desafio para muitas pessoas, né. Então, aproveitando aqui o momento da nossa conversa, que tem muitos companheiros aqui com a gente escutando, né, eu acho que vale relembrar aquela instrução tão sábia do Chico, né, da água benta, em que ele dizia assim: meu filho querido, quando a inquietação vier perturbar a tua intimidade, a água da paz é a grande solução. Ela abranda a mente e adoça o coração, libertando o ser de toda ansiedade. Então ele dizia que naquele momento ali que você percebe que possa haver algum equilíbrio no seu agir, coloca uma aguinha dentro da boca e segura, né? Porque aí tudo vai se equilibrar, aquele primeiro momento de impulso que não vai ser tão agradável vai passar, aí sim, você engole a água e continua ali no enfrentamento, que vai ser de outra forma, né? Então, eu acho que cada um fizer assim o seu compromisso diante da onde você estiver, como na sociedade, a gente vai aprendendo, né? Vai melhorando, vai burilando. E quando a gente não consegue, né, Cris, usar esse recurso tão importante que o Chico trouxe para a gente, né, que ele está falando da gente começar a refletir sobre os nossos comportamentos, né, a gente não agir com impulsividade. Então, assim, é bacana quando ele traz isso, né, que ele está falando, olha, pensa um pouco antes de agir, né, é até esse convite mesmo para não reagir. E quando a gente perde disso, a gente vai começando a ter que ter essas leis para direcionarem nossos comportamentos. E elas são importantíssimas, né? As leis criadas pelos homens, elas são importantes, mas a gente fica perguntando também, né? A gente se pergunta quando a gente vai lendo aqui, nesse capítulo, cada item que o André Luiz vai trazendo, o quanto que coisas simples nós estamos precisando ser direcionados através de uma lei. E às vezes também vem essa sensação, né? Será que eu só faço o que é certo porque eu vou ser punido? É ruim a gente pensar isso, né? Que o ser humano ainda se deixa levar pela necessidade de ter algo direcionando ele para o caminho que é um caminho tão claro, né? Se a gente seguir os ensinamentos do Cristo, se a gente seguisse, né, coerentemente, várias leis não precisariam ser feitas, né? E às vezes a gente vai ver na própria evolução, né? A gente está falando aqui de leis, e para falar de leis, a gente fala da evolução do homem. É preciso que a gente evolua. Mas, a partir do momento que a gente vai sofrendo algumas mudanças, as leis dos homens também vão sofrendo alterações, né? E a gente pode trazer vários exemplos, né? Hoje eu estava até conversando com o Ricardo, nesse campo do direito, que ele entende muito, né? Muito mais do que eu, é claro, sobre como que era antes essa questão, por exemplo,
de um problema que tinha entre vizinhos. Você tinha ali uma desavença, alguma coisa que você tinha que resolver. Como é que era isso antes, lá nas leis mais antigas, né? E ele estava me explicando que antes tinha um processo longo, que gerava até, não o processo em si, né? Mas demorava tanto, às vezes, a resolver pendências entre as pessoas, que às vezes crimes piores aconteciam do que aquilo que estava ali para ser julgado e avaliado. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tinha uma pendência de questões simples ali que tinham que ser resolvidas. Quando ele tinha que entrar com o processo, às vezes ele queria fazer justiça com as próprias mãos, porque demorava tanto, era uma demanda tão grande judicial, que ele cometia, às vezes, um crime grave por conta disso, né? E aí ele foi me explicando que hoje em dia tem os juizados especiais de pequenas causas, e foi agilizando esse processo. E aí as pessoas hoje conseguem resolver questões pequenas do dia a dia um pouco mais rápido. E ele falou da questão de que tem uma conciliação antes, sabe? E a gente conversando, eu perguntei, mas essa conciliação seria uma proposta de um diálogo? Ele falou, é isso mesmo. Primeira proposta é essa, vamos conversar para ver se a gente resolve isso de uma forma mais humana. E aí eu fiquei pensando o quanto que a gente está precisando de leis e de regras para nos ensinar a dialogar às vezes, né? A chegar num consenso, a ter equilíbrio, a não querer só levar vantagem. Fiquei pensando muito nisso, sabe? E essa questão que você traz, né, Rose, da evolução da gente, aí a gente começa a ter um olhar, né, mais humano para as nossas necessidades, né? E daí mesmo é que surgem as leis, né, esse consenso comum, né? Outro dia eu estava pensando muito, não sei se é porque a gente vive aqui em casa, porque a gente tem, né, um cadeirante, que é a lei de acessibilidade, né? Porque antigamente, que dificuldade eu estava pensando, né? Porque na minha mente assim não me vem alguém assim, mas eu fico pensando o desafio que não seria você sair com um cadeirante, porque o meio fio ali, né? Não sei como é que se fala hoje, mas na minha época era o passeio, meio fio e a rua, né? Sempre era muito alto. Como que a pessoa conseguia, né? Ela sair para ela poder passear ou até mesmo ir num determinado local, tomar um ônibus, né? E hoje você já percebe, né, que muitas reformas foram feitas, né, nesse sentido de colocar um acesso melhor, mais digno para aquela pessoa que necessita da cadeira, ônibus, né, que tem aquele de motorzinho lá que abaixa e a cadeira se aloja e a pessoa tem até o local para encaixar a cadeira e tem um adaptador para ela ficar segura ali, como se fosse um cinto, né? Mais ou menos isso, eu não sei explicar direito, mas quem está ouvindo está entendendo o que eu estou falando. Então, assim, a gente fica muito feliz, né, de ver esses avanços na sociedade, né? Que você pode pegar o seu parente, sair com a sua cadeira aqui de casa e ele tem um local que ele pode ir pelo passeio, foi pensado para ele esse trajeto. Isso é tão bom, tão confortador, porque a pessoa ela está inclusa naquela sociedade, né? E tantas outras, né, que a gente tem aqui, né? A lei que assegura a presença de animais nos condomínios, né? Tá claro, com regras, com deveres para os tutores, né? Mas o animal não é visto mais com aquele olhar de um bicho que não pode conviver, excludente, porque muitas das vezes aquele animal é companhia para uma pessoa solitária, ela necessita daquilo, né? Mesmo aqui em casa, na pandemia, a gente adotou um cachorrinho, como ele foi bom para o meu pai, um idoso de 90 anos, né? Um grande amigo dele, ele mesmo fala, meu amigo. Então, se a gente morasse num condomínio, como que ia ser? E hoje não, hoje já tem leis
como eu estou falando aqui, com regras também para os tutores, não é você ter o teu animal e não ter aquele cuidado, né? Você tem que ter o cuidado, mas tem. Então, que a gente percebe, eu lembro de animais, assim, quando eu era pequena, que ele era delegado ao quintal e amarrado numa corrente. Então, hoje não é mais assim, né? Então, tem essa evolução que você citou aí, foi o que mais me fez refletir, sabe, Rose? E é interessante que eu vou ficar batendo nessa tecla um pouquinho hoje, sabe, Cris? Porque são coisas tão simples, né? Que bastasse a gente usar da nossa humanidade para que a gente não precisasse ter leis que regessem, né, determinados comportamentos, mas que a gente sabe o quanto que essas leis são importantes. Elas vão trazendo até um processo evolutivo para o ser humano, né? E são leis, como, por exemplo, você está trazendo algumas, né? A gente tem uma lei aqui, vamos falar daqui, de onde a gente está falando, né? Que é de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. A gente tem uma lei que foi criada em 2021, que é a Lei 14.296. Essa lei, ela vai proibir o manuseio a utilização de queima e soltura de fogos em ambientes diversos, né? E principalmente naqueles períodos de festejos, quaisquer que sejam, né? E ela vem complementar uma lei que é de 1977, que é a Lei do Silêncio, que a gente já sabia que a gente precisa respeitar, né? Os ambientes onde a gente está. Isso é uma lei de boa convivência, que deveria ser uma lei espontânea do ser humano, a gente saber o limite, né? Onde é o meu limite, onde que começa a liberdade do outro, né? E essa lei que eu estou dizendo que foi instituída aqui na nossa cidade, em várias cidades, né? Ela já funciona, que é essa lei proibindo o manuseio e a utilização de queimas de fogos, né? De artifício. Ela é uma lei tão importante porque hoje em dia a própria questão dos animais, né, a gente vê bichinhos, às vezes, eles enlouquecem quando começam a soltar fogos de artifício, e eles, às vezes, têm problemas e desafios que eles vão vencendo com isso, mas, principalmente, com relação ao ser humano. Quantos idosos, às vezes, estão hospitalizados, e aí vem, né, esse barulho ensurdecedor. As crianças hoje em dia, né, principalmente aquelas do espectro autista, que não podem com barulho. Então, assim, é realmente o ser humano olhar de uma forma mais humana para o outro. E eu acho que esse capítulo ele me convidou muito a isso, sabe, Cris? O quanto que a gente precisa se portar com civilidade na via pública. E quando a gente não faz isso, o quanto que as consequências vêm para nós mesmos, né? Então, se a gente joga lixo no chão, se a gente destrói os bens públicos, como um semáforo, por exemplo, as lixeiras que são colocadas para manter os ambientes limpos, aquelas placas de sinalização, se a gente destrói isso, se a gente não cuida da natureza de uma forma geral e dos bens públicos, somos nós mesmos que sofremos as consequências. Quantas inundações poderiam ser evitadas ou diminuídas um pouco? A gente sabe que não é só isso, mas isso contribui muito com o simples comportamento da gente jogar lixo no lixo. Tem pessoas que, às vezes, pegam restos de obras, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e joga na via pública, né? Descarta de qualquer forma. Então, assim, é agir com civilidade, né? Então, a gente está aqui para desenvolvermos a nossa humanidade. Nós somos espíritos imortais, a nossa essência é essa, nós somos de verdade espíritos, mas se a gente não atravessar esse processo da humanidade e nos humanizarmos, a gente não chega nessa espiritualidade, né, nessa divindade, porque a animalidade,
nós já passamos por ela. Nós já aprendemos o que a gente precisava estagiando no reino animal. Agora já passou na hora da gente desenvolver a nossa humanidade. Eu fiquei pensando muito nisso, sabe, Cris, enquanto eu lia esse capítulo. Sim, enquanto você fala, né, Rosa, essa questão aí de despertar, né, para o semelhante, né, eu também penso, sabe, que quanto mais o ser humano ele consegue desenvolver o seu senso de justiça, mais ele desperta os valores morais dentro dele, né? E aí ele consegue colocar em prática a sua atuação na obra do Criador. Ele vai despertando devagarzinho, mas vai. O amor e a caridade ao seu semelhante. Eu estou falando isso porque quando você falou da nossa lei aqui de silêncio, foi hoje mesmo duas vizinhas que gostam muito de comemorar o Ano Novo, né? Elas são assim bem festeiras e elas estavam planejando entre elas que elas não iam soltar fogos, mas elas compraram uma quantidade bem assim grande e elas iam soltar balões brancos. Na hora que desse, elas iam soltar para comemorar a virada do ano, né? Que elas falavam que necessitavam dessa simbologia. Então, que seria o balão que ia Então, eu fiquei pensando, ó, não deixou de comemorar, comemorou de uma forma respeitosa, silenciosa e que agradou o gosto de todo mundo. Delas que gostam, né, dessa simbologia e respeitou ali os que estão à sua volta, né? Porque aqui perto de casa tem hospital, né? Tem idosos que a gente sabe, tem animais, então, enfim. Então, eu acho que é assim, sempre tem uma saída de bom senso para tudo, né? Basta a gente se despertar para isso, né? E o ser humano é criativo por excelência, né? Isso é o que nos diferencia dos animais. Nós temos a razão, a gente consegue raciocinar. E junto com esse raciocínio, a gente tem criatividade para fazer coisas boas. Você trouxe essa questão, né, até dos cadeirantes e da acessibilidade, né? Uma vez eu participei de um evento em que a pessoa que estava comandando esse evento, ela tinha a deficiência, né, vamos dizer assim, ela não enxergava, ela tinha a necessidade especial de ter visual, isso. E interessante que era uma coisa que precisava de saber o tempo, de saber, tinha aquele time ali para ir mudando, sabe? E ela conduziu de forma brilhante. Ela ia olhando na tela, olhando não, porque ela tinha deficiência visual. Desculpa, né? O hábito da fala, às vezes, vicia a gente, né? Ela ia acompanhando pela tela, ia fazendo os movimentos e tal. E num determinado momento, a gente foi conversar sobre as questões que estavam ali acontecendo. E como que ela estava fazendo para fazer aquele movimento. E ela falou exatamente isso. O início da minha fala, eu tive dificuldade de expressar. Por quê? Porque a viciação da fala, né? A gente fala, é o deficiente físico, é o deficiente visual, é uma característica que a gente viciou a fala. Ela falou assim, só existem deficientes em sociedades que não abraçam e não acolhem. Porque se a sociedade acolher e abraçar, vão existir pessoas com necessidades especiais. Eu tenho uma necessidade especial, mas o meu equipamento aqui, ele está todo preparado para suprir a minha necessidade. Por isso eu estou conseguindo, com vocês aqui, tendo essa perda da visão, trabalhar de uma forma plena, sem problema nenhum, e uma coisa que teria que ser uma pessoa que enxergasse, que não tivesse essa necessidade. E eu estou mostrando para vocês que eu estou plena, fazendo aquilo que qualquer um pode fazer, desde que a sociedade atenda a essa minha necessidade.
Nossa, mas eu achei essa fala tão importante, Cris. Mudou totalmente o meu jeito de agir no mundo. Porque realmente, se a gente trata o outro como um deficiente, é porque ele tem limitações que a gente não está conseguindo se ajustar a elas, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar para essa questão também. Sim. Né? Até essa, eu fiquei até assim meio emocionada quando você foi falando, porque também a gente tem a responsabilidade da fala, né? Aham, é verdade. Como seres um com os outros, né? A gente muda, né? O sentido muda, né? E olha como é que é interessante, né? Às vezes a gente fica tão no automatismo, vou trazer só esse exemplo de novo, só para a gente. Que aquilo ali vai virando uma coisa, uma banalidade, né? Ah, é deficiente, não consegue participar. Não, não, tem uma necessidade especial, nós precisamos ajustar para que consiga. E aí, Cris, a gente vai olhando para cada um desses itens que o André Luiz foi trazendo aqui, né? Quando ele fala de respeitar o outro, usar cordialidade, brandura com todos, cumprimentar com serenidade, colaborar na higiene das vias públicas. Olha só, ele está falando assim, não entre no automatismo de fazer coisas que não são coerentes com o que o cristão deveria fazer, né? Então, é a gente observar como é que eu estou tratando o meu semelhante? Como que é a minha fala com o outro na fila do banco, no trânsito, igual você trouxe a questão? Então, a gente sair desse automatismo de ir fazendo aquelas coisas todas de forma sem pensar muito, sem raciocinar muito, e já estou acostumada com isso. Eu acho que o que eu estou querendo dizer hoje aqui, que eu percebi nessa leitura, é que a gente não deve banalizar os maus comportamentos, o maltratamento ao outro. Vou jogar esse papel aqui no chão, não tem onde jogar? Não, eu vou guardar aí na minha bolsa e onde eu achar um lugar para jogar, aí sim eu vou descartar aquilo ali. Não banalizar esses comportamentos equivocados, né? Todo mundo está fazendo isso, estão quebrando a via pública, obrigação é do prefeito cuidar, não, a obrigação é nossa, quanto sociedade, cuidar dessa via pública que nós estamos nela, porque somos nós que utilizamos ela. É o mundo que a gente vive, né, Rose? Você vê, eu achei bem interessante que outro dia eu estava vendo uma reportagem de uma pracinha, que ela estava assim, bem simplesinha, num bairro aqui da cidade, e que os moradores se uniram com pouco recurso, uma enxada, uma mudinha de planta, e eles foram para lá e fizeram o que podiam, né? Mas o que podiam, na visão deles, eram coisas muito simples. Mas depois da obra concluída, vamos dizer assim, ficou lindo demais, né? Porque eles plantaram, limparam, aqueles que sabiam, tinham algum dom lá para marcenaria, arrumaram alguns bancos, enfim, botaram a tal pracinha numa condição que dava para as pessoas sentarem no final de tarde, os vizinhos conversarem, as crianças poderem brincar com segurança. Então, cai bem nisso que você está falando, né? A gente poder fazer, não estou falando aqui que a gente vai sair consertando a cidade, mas os gestos simples que a gente pode fazer, como, por exemplo, você citou, não jogar o papel no chão, se procurar um lugar próximo e colocar lá naquela lixeirinha que fica lá. Ou se você não tiver, num cantinho da tua bolsa, quando você chegar em casa, você põe lá no seu lixinho, né? Aqui na minha rua, eu moro numa rua sem saída, e quase todo mundo tem como geral nas cidades hoje em dia, tem o seu animalzinho. E eu achei assim muito interessante, porque eles pegaram um vidro de água mineral, daquelas de 5 litros mais ou menos, e eles fizeram um furinho, amarraram com arame nos postes. E ali dentro eles colocam saquinhos plástico. E é uma ONG.
para que as pessoas que ao sair de casa com o animal, às vezes esquece, não leva o saquinho para recolher os dejetos do seu bichinho, tem ali em cada poste. E eu achei assim muito bacana a iniciativa, é uma ONG, eles fazem isso, sabe? E aquele vidrinho está sempre sendo reposto os saquinhos de plástico. Olha, ajudou muito, facilitou muito aqueles tutores que saem de casa, às vezes na pressa, esquece de levar o seu, tem ali à mão. Então, assim, são essas pequenas ações, né, que fazem toda a diferença numa sociedade, né? E a gente não colocar só a responsabilidade do outro, né? A gente também tem os nossos compromissos, né? Eu estou querendo dizer no sentido, porque às vezes a gente sempre fala que a obrigação é do político, né? É claro que ele tem obrigação, mas se cada um de nós, que é o que você está trazendo, se cada um de nós fizermos a nossa parte, mesmo que seja num movimento pequeno, as coisas vão melhorando. E você foi falando, Cris, eu fui lembrando, né, do nosso exemplo mesmo, de cuidado com a natureza, com toda a criação. Aqui o André Luiz traz no último item, né, o desvelo com os caminhos e jardins, as árvores, os recursos de beleza e conforto dos lugares onde estivermos, ou seja, para cuidarmos também dos ambientes que representam a natureza. E a gente tem aí o grande exemplo de quem cuidou de toda a obra de Deus, né, que é Francisco de Assis. Ele trouxe para a gente essa consciência de que a gente tem que cuidar de toda a criação. Desde o mineral até a angelitude, nós temos, sim, esse compromisso, porque tudo é criação de Deus. Então, aquilo que a gente destrói, a gente está se comprometendo também com essa lei, né? Com essa lei de cuidado, com essa lei de progresso mesmo. Então, assim, é interessante a gente olhar para isso com esse olhar também de cuidado. E eu acho que Francisco de Assis falou disso com maestria. Além do cuidado, né, Rose, ele, assim, passava para a gente, passa até hoje, quando a gente lê, né, a vida dele, né, um respeito, né, uma admiração tão grande que ele chegava a denominar, né, irmão, né? Os seres da criação eram seus irmãos, o irmão Sol, a irmã Lua, né? O irmão Pássaro, né? Então, acho tão bonito, né, essa colocação que ele faz diante da obra, dessa criação, eram seus irmãos, né? E como irmãos, né, a gente sempre cuida de uma forma muito fraterna, né, muito carinhosa, né? É verdade, essa palavra, ela está um pouco esquecida, né, Cris? Fraternidade. A gente precisa resgatar ela, né? Assim como, né, várias outras, né, que vem aí, generosidade, gentileza, né? São palavras que passam essa condição só de comunicação linguística, né? Elas saem desse lugar e vão para um lugar maior, que quer dizer dessa relação que existe entre as pessoas, né? E eu acho que a gente está falando bastante da lei dos homens, né? Mas a gente tem também leis que regem os nossos comportamentos cristãos, né? Que são as leis de Deus. No livro dos Espíritos, a gente tem o capítulo 7, que ele vai tratar da lei de sociedade. E assim, é muito interessante, porque eu vou pedir a liberdade para ler, né? A gente tem aqui a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de progresso. Então, essas leis, elas vão falar de uma lei natural, que é a lei de Deus. E é interessante que na questão 766, Kardec vai perguntar assim: a vida social está na natureza? E os espíritos vão dizer assim: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade.
não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, olha só, é aquilo que você disse nos seus comentários, né? O quanto que a fala, ela também vai dizer dessa nossa relação. E os Espíritos estão confirmando isso aqui, olha, por isso que a gente tem a comunicação através da palavra, mas que a gente use essa palavra com amorosidade, com carinho, com cuidado, né? com leveza, entendendo que a gente está diante de um outro ser humano que tem sentimentos, que, né, como que a gente vai dizer? Se ressente às vezes, a palavra não é essa, não ficou muito boa, mas é o que está vindo aqui, de às vezes uma palavra grosseira, né? Então, assim, a gente lembrar disso. E uma coisa que ele traz aqui, né? Ele traz até, o André Luiz traz, até pensando um pouco nessa resposta dos espíritos aqui, da questão 766, que ele vai dizer, abolir o divertimento impiedoso com os mutilados, com os enfermos, enfim, né? E ele traz abolir o divertimento, porque há muito pouco tempo a gente achava que contar uma piada, por exemplo, racista, era uma brincadeira, eu estou brincando. Cometer bullying no ambiente escolar, isso era uma brincadeira, e as pessoas não conseguiam sair desse automatismo, né, de entender que brincadeira é quando todo mundo está se divertindo. Se eu estou me divertindo e o outro está sofrendo, isso aí tem um montão de outro nome, mas nunca diversão e nunca brincadeira. Então, é a gente também olhar para isso e entender que a gente está aqui com compromissos de cuidar também da felicidade do que chega até o outro com a nossa palavra, com os nossos comportamentos. Violência é violência, agressividade é agressividade, né? Não tem diversão nisso. O que tem é falta de respeito e um montão de outra coisa que a gente poderia listar aqui que não vem ao caso, né? Essa questão é bem interessante, porque quando você se sente constrangido por alguma colocação, aquilo já não é um fator, porque a gente pensa em brincadeira, alguma coisa que te gera alegria, né? Felicidade. Se você se sente constrangido com alguma colocação, com alguma fala, ela não é uma brincadeira, porque ela te gerou um sentimento de tristeza, né? Então, a gente tem que ter muito atento com certos comentários que, às vezes, a gente vê, né, por aí, né, e que a gente percebe que pode levar a pessoa a uma situação, assim, até de algumas questões dela não começar a não querer sair, ou até alguns comportamentos em relação ao corpo dela, né? Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso, né, Rose? E eu penso muito também que a gente tem que ir pelo o que Jesus veio nos ensinar, né? E ele veio nos ensinar a amar. Quando ele diz, amai-vos uns aos outros, é justamente isso, né? Esse respeito de você olhar o seu próximo com amor, com respeito, né? E, diante disso, você ter falas amorosas, acolhedoras para com aquela pessoa, né? Às vezes a gente fica vendo, né, Cris, eu vou falar isso com respeito, mas assim, até para a gente se alertar algumas coisas, né? A gente vê muitos comentários, às vezes, né? Na minha época, eu sofria bullying, acontecia isso, acontecia aquilo, e ficou tudo bem, não tive problema nenhum. Será? Eu fico me perguntando muito sobre isso, sabe? Eu acho que a gente cria recursos, a gente cria mecanismos que nos protegem contra determinadas violências, mas não quer dizer que aquilo ali não gerou algum prejuízo de alguma forma, sabe? E quando a gente tem essas falas, a gente vai contribuindo também para que
para que isso que já passou da hora da sociedade mudar, que é o desrespeito, é a falta de empatia, ser modificado também, né? Se não gerou problema nenhum, que ótimo que não gerou, mas não gerou só para essa pessoa que está falando, mas pode estar gerando para milhares de outras. Então, é a gente ter esse cuidado mesmo, né? Até com o que a gente pensa, com o que a gente expressa, porque isso pode contribuir para a gente continuar com comportamentos equivocados, né? Toda fala nossa que é desrespeitosa, que traz angústia para o outro, que traz sofrimento, ela precisa ser eliminada das nossas vidas, porque eu acho que é isso um pouco que Jesus veio trazer. Jesus não era aquele ser sisudo, que não se divertia, não tem nada disso, a gente vai vendo, ele participava junto com os apóstolos, junto com os discípulos, das festividades da época, mas ele não se deixava envolver por essas questões que eram muito fortes no mundo ainda. Ele tinha aquele compromisso moral de se manter íntegro, respeitando sempre. Você foi falando isso, né, do bullying, então a gente vê assim que muitos jovens, né, que se envolvem, que é um sofrimento, sofrem essas questões, né? Aí eu me lembrei daquela pergunta 754 do Livro dos Espíritos, que diz assim: a crueldade não derivará da carência de senso moral? E aí a resposta, como sempre, é muito sábia, né? Ela disse da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens, e esse senso moral que nos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou. Então, a gente tem esse senso ali dentro da gente, às vezes adormecido, quando faz, né, comete um ato desse com um outro irmão. A questão é a gente desenvolver esse senso, né, para a bondade, porque nós todos somos criados simples e ignorantes, mas para a evolução, para o bem, cada vez mais próximo do bem, né? Então, assim, também eu acho que tem uma questão aí dos pais estarem atentos a esses comportamentos, né? Conversar com o filho, trazerem energias mais esclarecedoras para essas crianças, né? Eu sei que você é, assim, fã, né? Vou dizer esse nome, fã do Eurípides Barçanufo. Se eu estiver errada no que eu li, você me corrige, porque eu li que ele fundou a primeira escola espírita, né, em Sacramento, e que lá ele tinha um lema. Ele dizia que ele não criava cidadãos para a sociedade, mas que ele procurava criar filhos de Deus. Então, eu acho que é isso, né? Porque há uma diferença. Você, quando além de, claro, vai estar inserido na sociedade, mas quando você aproveita aquele momento do aprendizado, da educação, para você inserir valores, né, éticas, valores morais, você vai criar filhos de Deus. E há uma diferença, porque os filhos de Deus, eles sempre vão pensar no que é certo e o que é errado. O que eu não quero para mim, eu não vou querer para o meu próximo, né? E assim a gente vai se tornando cada vez mais homens de bem, homens e mulheres de bem, né? É verdade. E, Cris, realmente, assim, quem não conhece a história de Eurípides Barçanufo, vale a pena. Ele é realmente um representante do que é a caridade verdadeira, do que é o trabalho no bem, e principalmente disso aqui que a gente está conversando hoje no nosso estudo, que é cuidar do outro como você gostaria de ser cuidado. Então, ele se dedicou ao estudo, né, ao conhecimento da doutrina espírita, já mais
mais velho um pouco, ele desencarnou novo ainda. A gente costuma dizer que não é a quantidade de tempo, que não é o número de anos que você faz determinada coisa que transforma você em alguém bom ou ruim, mas é o tanto que você se dedica àquilo ali. Então, ele ficou 18 anos no movimento espírita. Ele era católico, né? E nesses 18 anos ele mudou a história do espiritismo. Sacramento nunca mais foi a mesma depois da passagem dele por aquele lugar ali. Foi muito bom você ter trazido essa frase dele, né? Esse trechinho, porque realmente ele mora nos nossos corações. Quem não conhece, vale a pena conhecer. A biografia dele é muito bacana. Eu acho que agora a gente aqui tem, né, as questões mesmo mais finais que a gente já está tratando, né? Eu acho que é importante a gente sempre se perguntar, né? Como que a gente lida com as diferenças nessa sociedade que a gente está, né, Cris? Eu acho que isso vai falar muito da nossa essência, do nosso eu mais profundo, né? Quando a gente se depara com alguém, por exemplo, que tem uma necessidade especial, quando eu me encontro com alguém que pensa diferente de mim, daquilo que são as minhas convicções, como é que eu lido com isso? Eu acho que esse capítulo me fez refletir muito sobre isso, sobre lidar com o outro, mas também lidando com as minhas próprias carências. Como é que é estar diante do outro, relacionando-me com o outro, mas, assim, ainda vivendo essas diferenças que existem, né? Será que eu aceito essas diferenças? Será que eu consigo agir mais do que reagir? Acho que são questões importantes que vão ficando, né, para a gente refletir. E a gente lida com com as diferenças, né, Rose, em qualquer lugar que a gente for, né? Então, é muito importante essa reflexão. E aí, eu trago aqui para a gente refletir com mais uma ferramenta, a questão 806 do Livro dos Espíritos, que diz assim, a desigualdade de condições sociais, aqui ele fala de sociais, é uma lei da natureza? E a resposta é não, é obra do homem, não de Deus. Então, a gente pensa que essas diferenças que a gente pontua, que a gente cria, são nossas, né? São os nossos personalismos, né? Que a gente não abre mão e coloca ali, criando os preconceitos e tudo mais que a gente vê por aí, né? E nessas condições a gente tem que pôr em prática os nossos melhores comportamentos, olhando o próximo sempre como Francisco de Assis olhava e dizia, como irmão, né? Uhum. E não como um diferente, vamos pôr assim, entre aspas, né? Sempre agindo de muito boa fé, de acolhimento, de carinho. Temos que pôr em prática o que nós já sabemos, que o Espiritismo nos ensina, que sem a caridade não há salvação. É o lema do nosso querido Espiritismo. Sempre que você puder, estando onde você estiver, na via pública, dentro vou falar aqui o centro espírita, porque a gente está fazendo, a gente é espírita. Onde você estiver, na via pública, dentro da sua casa, né, onde você estiver colocado, que você seja um instrumento de auxílio, né, gerador de evolução, sempre para você e para o outro, né? Porque às vezes o seu exemplo é o gerador de evolução para o outro. É através do seu exemplo, do seu comportamento, que ele vai olhar e vai falar assim, eu quero aquilo ali. E ele também vai evoluir junto com você. E talvez na via pública, começando, eu acho, dentro do lar, né, que a gente já viu esse capítulo e a gente viu quanto que o lar é importante. O lar parece que é o local do aprendizado, é a escola.
E a via pública é onde a gente vai treinar aquilo que a gente aprendeu. Por isso que é importante a educação no lar, porque na via pública a gente vai colocar em prática realmente aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente está consolidando dentro de nós de educação, de respeito, de civilidade. Eu acho que essa palavra é muito importante. E eu volto a dizer, nós somos espíritos imortais, temos que ter consciência disso, somos filhos de Deus, como a frase que você trouxe de Eurípides Barçanufo, eu não educo homens, eu educo filhos de Deus, né, para a eternidade, mas é a gente treinar a nossa humanidade, a gente precisa colocar em prática a nossa humanidade, e ser humano é ser pessoa de bem, é ter esse olhar caridoso. Isso nos constitui a humanidade. O resto vai dizer de uma animalidade ainda que existe dentro do ser humano. Para a gente chegar na angelitude, que é a nossa destinação, nós somos destinados à evolução, a lei do progresso diz disso, a gente precisa estar com essa humanidade bem consolidada. A gente precisa aprender a respeitar o outro, a respeitar o ambiente que a gente está. E a via pública, para mim, vem como isso, sabe, Cris? O lugar onde que eu vou treinando a minha humanidade, a minha civilidade. Com certeza, porque ali você vai estar com todos os possíveis desafios, né? Que você vai poder estar ali colocando em prática aquilo que você já absorveu, né? Eu vou trazer aqui, claro que eu não vou contar a história dele, porque eu acho que você tem coisa aí muito mais consistente do que eu para falar, né? Mas a gente tem vários exemplos, né, de pessoas com quem a gente se deparou aí na via pública e que a gente falava, nossa, como que a pessoa consegue, nesse tumulto todo, nessa agressividade toda, ter gestos tão já elevados, né? A gente tem um exemplo que vivia no Rio de Janeiro, você trouxe até essa fala quando a gente estava aqui preparando, né? Que ele foi chamado de gentileza, né, Cris? E ele trouxe um projeto, né? Com a simplicidade dele, ele ia tendo gestos de gentileza por onde ele passava, né? É muito bacana a gente olhar para esses exemplos, né? E é bem interessante, né, que, assim, eu vou falar, mas que os nossos companheiros que estiverem aí no Rio de Janeiro vão entender o que eu estou falando, né, que tem um viaduto que vai ali acho que do cemitério do Caju até Novo Rio, né, se não me engano é o viaduto do gasômetro, e o poeta Gentileza, ele transitava por ali, né, e ele foi pintando os pilares, né, com frases de gentileza. O intuito dele é que ali é a chegada do Rio de Janeiro, né, de muitos estados. Quem chegasse ali ia lendo, porque o trânsito ali sempre foi bem engarrafado, então ia lendo aquelas palavras. E aquilo ficou para o Rio de Janeiro, ficou muito marcado para o carioca. E aí, um belo dia, né, eu sei que o prefeito lá achou, né, aquela gentileza feio e comprou tinta cinza e mandou pintar. Eu não sei explicar direito, mas parece que houve um movimento depois que conseguiram recuperar. Mas, enfim, quando aconteceu esse fato que gerou, assim, uma comoção muito grande na população, no carioca, né? Então, uma carioca em específica, né, que eu adoro ela comprou aquela briga, e ela comprou da forma mais bonita que ela podia comprar, ela comprou através de uma música, de uma poesia, né, que foi a Marisa Monte, ela compôs a música Gentileza, que como sempre, né, gente, vocês sabem, eu não vou cantar, porque vocês não merecem, mas eu vou ler, e que é linda, né, então ela diz assim, apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, a palavra no muro ficou coberta de tinta. A
Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Por isso, eu pergunto a você no mundo, se é mais inteligente o livro ou a sabedoria? O mundo é uma escola, a vida é um circo, amor, palavra que liberta, já dizia o poeta. Então, assim, ela descreve, né, essa gentileza, né, dessa simplicidade do poeta gentileza que ele fez, e no final ela conclui que o que liberta é o amor, né? Porque quando você tem o amor, você já é uma pessoa gentil por natureza, né? Então eu achei bem bacana eu trazer essa música, essa bela música da Marisa Monte, que vocês têm um tempinho aí, escutem, porque vai valer a pena, ainda mais com a voz dela, né? Não tem igual. Mas eu faço uma pergunta. O que é gentileza para você? Né? Para a gente poder refletir. O que é gentileza para você? Você está sendo gentil? Você gosta de receber gentileza? Né? Exercitamos a nossa gentileza com outras pessoas? De que forma? Né? Como eu enxergo o melhor do outro? Né? Como eu busco compreender melhor o outro? Então, a gente fica aí com essas reflexões sobre a gentileza. E interessante, né, que o profeta gentileza, né, o lema dele era gentileza gera gentileza. É como se ele estivesse criando um ciclo de novas possibilidades. E o interessante é que ele era um andarilho, né? Ele era um morador em situação de rua, ele foi tido como uma pessoa louca, que tinha muitos problemas, e as pessoas, elas recebiam as gentilezas dele, que ele andava no meio dos carros, oferecendo uma florzinha, oferecendo até esse papelzinho com esse gentileza gera gentileza, e o quanto que isso diz que para sermos humanos, nós não precisamos de muito, né, Cris? Nós precisamos da simplicidade do Mestre Jesus, porque para mim, o que ele trazia, esse senhor, né, o nome dele é José Datrino, e ele foi apelidado como profeta gentileza por causa desse movimento dele. O que esse senhor traz simplesmente é o que Jesus ensinou para a gente. Faça ao próximo o que você gostaria de receber, o que você gostaria que fizessem por você. Na via pública, seja aquilo que você gostaria de ver acontecendo no mundo. Você quer ter paz? Leve a paz para onde você for. Quer respeito? Leve o respeito para onde você for. Foi muito bom você ter trazido esse exemplo. E realmente é uma poesia isso que a Marisa Monte escreveu, né? A partir do que ela via desse senhor, né? O quanto que ele foi uma referência ali naquela região, né? Ela teve muita sensibilidade de captar isso tudo e pôr na música, né? Muito bonito. É verdade, é verdade. E nós podemos ir encerrando, Cris, você quer trazer mais alguma coisa? Sim, eu queria trazer uma curiosidade que eu li essa semana e que eu acho que ela está assim, bem ligada com a questão da via pública, com a questão da gentileza, com a questão que a gente leu do respeito à natureza, né, ao próximo. É uma pequena curiosidade que está acontecendo, né, que virou um decreto, né, na África, no Quênia, mais especificamente. Lá se decretou um feriado nacional. E eu achei muito interessante, sabe para quê, Rose? Para encorajar o plantio de 100 milhões de árvores para combater as mudanças climáticas.
E lá tem uma população de cerca de mais ou menos 50 milhões de pessoas. Se eles calcularam que cada queniano está sendo incentivado a plantar pelo menos 2 mudas para atingir essa meta, né? E o objetivo do governo é que 15 bilhões de árvores sejam plantadas em 10 anos. Olha que interessante. E por que eles fizeram um feriado? Porque aí você fica pensando, não podia fazer no final de semana e tal? Não, mas teve um porquê. O feriado foi para permitir que todo queniano pudessem participar de uma forma mais efetiva nessa iniciativa. Inclusive crianças, né, idosos que têm mais facilidade, todo mundo engajado nesse propósito. E quem deu esse relato, eu achei bem bacana, que foi a ministra do Meio Ambiente. Eu não sei se o nome dela está certo, mas eu vou ler aqui, porque ela merece falar o nome dela, né? Soipantuia, que ela chama. Então, eu achei muito bacana, né? Que você vê como que a sociedade também, quando se mobiliza, ela faz, assim, coisas, assim, maravilhosas, né? Você imagina, essa quantidade de árvores, daqui a 10 anos, é uma floresta de um porte bem significativo, né? É verdade. E nós conseguimos fazer movimentos, pegando aí um pouco disso que você está trazendo, e desse projeto, a gente consegue fazer movimentos, né, Cris, para transformar não só a nossa região, não só a nós mesmos, mas olha só, o planeta. Porque isso aí não vai ser bom só para eles, vai modificar a atmosfera do planeta Terra. Se todo mundo for pegando esses bons exemplos e for compartilhando, olha quanta coisa a gente pode fazer juntos, fazendo bem, a gente pode transformar, sim, o nosso planeta, né? Então, acho que é tão importante a gente pensar nisso, né, Cris? Com certeza. Eu acho que é a gente caminhar entendendo de verdade que tem, sim, condição da gente sempre fazer um pouco melhor. Onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos nos relacionando, a gente pode, sim, fazer melhor, né? E aí, Rose, quando você diz assim, lá no Quênia, né, lá na África, eles estão fazendo um movimento que não vai ser útil só para eles, mas vai ser para o planeta, né? Eu vou encerrar aqui a minha fala trazendo para vocês um poema de um poeta que, assim, vocês sabem, eu adoro, né? Que é o Manuel de Barros. É pequenininho, mas a gente vai entender, porque lá no Quênia fez, né? E é uma visão além. Eles estão pensando também no mundo todo, no planeta. O Manuel de Barros nos diz: o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Manuel de Barros. Nossa, que lindo, Cris. E não tem jeito, com esse poema maravilhoso, essa reflexão, transver, ver através, né? É muito importante. Nós vamos encerrando aqui hoje esse belíssimo estudo que para mim trouxe muitas reflexões e eu quero te agradecer muito por essa partilha, por tudo que você trouxe aí de maravilhoso para as nossas reflexões. Eu que agradeço sempre, Rose, a oportunidade de estar aqui com você, aprendendo sempre. Muito obrigado e queria deixar aqui um abraço, um beijo bem grande a todos aí. Fiquem com Deus.